a gente, com a ajuda da nossa amiga Ju, fez essa caravela, que representa o marco do trabalho que a nossa arte tem, que é a chegada de Cristóvão Colombo na América. Então, toda a arte que a gente vai falar hoje aqui é antes de Cristóvão Colombo ter chegado na América. Então, por isso a arte pré-colombiana ou mesocolombiana. Toda essa arte, toda essa cultura pré-colombiana foi desenvolvida na região do México, do Peru, do Equador, da Guatemala, naquela região ali. Se alguém quiser colocar alguma coisa para saber mais, estou vendo umas carinhas. Não, é só para você falar mais baixo. Tá dando eco, daí você acha que daí está aumentando a sua voz, Obrigado, valeu. Então, essa arte, essa cultura, essas civilizações floresceram lá na parte do México e do Peru. Pode passar. Então, para explicar esses povos, essas civilizações, que eram muitas, não eram somente algumas poucas que a gente tem conhecimento, a gente vai pontuar no nosso trabalho a 3 civilizações, tá? Então, quando os europeus chegaram lá, eles já encontraram uma civilização muito bem formada. Então, ao ponto que eles chegaram lá, já tinham cidades, já tinham governos, estados, formas de moedas e troca. E uma das coisas que mais encheram os olhos dos colonizadores foi que eles já dominavam a fundição de metal, e principalmente o ouro. Então, quando chegou lá o bom e velho europeu, gente fina, né, Ficar, viu aquele monte de povo que ele dizia ser primitivo, né, naquela época, cheio de ouro, adornado de ouro, com muita construção e tudo mais. Então, esse vai ser o contexto da nossa apresentação. Além disso, eles tinham um grande desenvolvimento social por possuir comércio, muitas rotas de comércio, rotas por terra e rotas marítimas por terra. Além disso, como não é tão legal hoje, eles também tinham tributação já. Ou seja, eles já cobravam impostos dos seus cidadãos e já tinham uma formação bem semelhante com o velho mundo. Então, quando o europeu chegou lá, ele falou: pô, esse povo aí não é tão subdesenvolvido ou primitivo da maneira que eu imaginava que poderia ser. E se espantou e começou a usar das mesmas técnicas que a gente tem aqui, que a gente ouviu que o Anhanguera usava, de pegar um pouco de álcool, colocar fogo e falar que iriam tacar fogo nos rios deles e tudo mais, como técnica de dominação desses povos. Uma outra coisa que é bem interessante deles, que eles ainda dominavam muito bem, naquela época, a astronomia. Então, eles tinham um pleno conhecimento dos astros, das estrelas, linkado tudo isso com a agricultura. Além disso, eles desenvolveram formas de matemática muito evoluídas. Uma delas é aquela que a Suzana falou, que é o tipá, que era uma forma de contar quanto o imposto entrava, quanto o imposto saía. Pode passar, Bruno. Então, para a gente começar a falar sobre eles, a gente vai falar pontuando 3 povos. Esses 3 povos eram os astecas, os maias e os incas. Aqui, eles tiveram diversas características e pontos que a gente pode pontuar aqui. Pode passar, Bruno. Mas dentre elas, eles tinham costumes diferentes dos europeus. O que fez os europeus pensarem: esses povos são animais, eles são primitivos, eles cortam a cabeça dos outros, comem o braço do oponente, entendeu? E eles começaram a traçar isso como argumento para poder tomar aquela terra deles ali. Aqui, agora para a gente começar, os mexicas ou os astecas, porque os astecas eram uma etnia dos mexicas, assim como aqui não existia só Tupi-Guarani ou Tupinambá,
Lá também, os astecas eram uma etnia. Então, de um tempo para cá, o povo asteca passou a ser chamado de povo mexica, os mexicas. Então, esse povo, ele povoou a maior parte do norte do México. Ele já desenvolvia muitas ferramentas e utensílios, na maior parte deles, para ritual de metal. Então, esse povo já dominava a fundição de metal e tudo mais, bem como uma arquitetura muito elaborada, na construção de pirâmides e tudo mais, que a gente pode ver muito hoje ainda, que fala dos povos pré-colombianos. A produção artística deles era essencialmente pautada na religião. Tudo que eles produziam de arte era voltado para o divino, para o sagrado, na sua maioria. É lógico que existiam outros tipos de arte, como a cerâmica, que era utilizada como utensílio doméstico, roupas, facas para manuseio de alimentos, ferramentas para agricultura. Porém, a arte dita e compreendida próxima do que a gente entende hoje era voltada para o sagrado. Eles também desenvolviam esculturas e monumentos, também voltados a essas esculturas para o sagrado. Essas esculturas eram de baixo e alto relevo, além de ser esculturas em 3D, tridimensionais, como essa daqui, ó, está no canto aqui, ó. Essa pirâmide aqui, ela é formada por vários retângulos que vão sendo montados um em cima do outro para dar essa formação. As pirâmides astecas ou mexicas, elas só têm um pavimento. Então todo esse monumento aí só é para a parte de cima ser um andar. Então lá que acontecia todos os rituais, todas as partes dos governos e do que era sagrado para ele. Então esse foi um pouco que eu falei dos mexicas ou dos astecas. Outro povo bem notável foram os maias. Esse povo, além de ter uma arquitetura bem desenvolvida, já trabalhar com as pedras e ter o diferencial de trabalhar com a jade, que é uma pedra muito peculiar naquela época do descobrimento, em 1400, quase 1500, eles ainda tinham uma forma de escrita muito próxima do que os hieróglifos egípcios tinham. Então eles conseguiam expressar com linguagem escrita todas as palavras que a gente tinha na linguagem falada. Então esse foi um marco do povo maia. Então no tempo antigo pré-colombiano, eles foram o único povo que conseguiu expressar a linguagem escrita com eficiência. Então essa é uma das coisas dele. A matemática dele é altamente desenvolvida. Tanto é que eles calculavam distâncias de planetas e condições de rota dos nossos ciclos terrestres com muita precisão. Até aquela história do fim do mundo e tal, foi pautada em cima de cálculos maias, inspirados nas estrelas e tudo mais. Esse é o alfabeto maia, como propriamente dito, não o alfabeto, mas sim os símbolos que unidos representavam as palavras. Essa é a forma de numeração que eles utilizavam. Eles, além de começar a trabalhar a numeração na agricultura, para contagem de grãos e desenvolvimento de práticas melhores, eles começaram a trabalhar muito bem com contagem de seres humanos. Eles tinham números reais de qual era a população dele, quanto vinha, quanto ia, o que fazia, como pensava. Então eles eram um povo altamente desenvolvido na área das exatas. Outro povo que foi notável nessa formação pré-colombiana foram os incas. Eles, diferente dos outros povos, pensavam não numa arquitetura assim voltada para o divino, com pirâmides, pensavam também, mas não foi o marco deles. O marco deles foram criar cidades gigantes em lugares muito distantes
distantes, como a gente vai ver uma foto daqui por diante de Machu Picchu, que é uma cidade feita nos Andes, né? Eu fiquei em dúvida agora, mas é uma cidade construída no alto dos Andes. E a gente pode pensar, naquela época, em 1490 e tantos lá, a gente chegar nos Andes com aquelas pedras e construir em cima lá, sem maquinário, sem nada, é possível da gente pensar que eles tinham ajuda de extraterrestres, porque uma coisa que eu estudei muito é que eles tinham uma ligação muito forte com os astros e tudo mais. Não que tenha sido, mas que era a exatidão de como eles conseguiam construir uma cidade e nos lugares onde eles conseguiam plantar e desenvolver, era muito peculiar para a época. O império deles se estendia desde o Equador, a Colômbia, um pouco do Peru e até a Bolívia. Então eles eram povos muito bem adaptáveis, eles se adaptavam a condições extremas de vida. Então eles estavam tanto no alto quanto no baixo. Eles trabalhavam com a altitude e com a desertidão lá. Eles não utilizavam dinheiro, propriamente dito, mas eles trabalhavam com a troca, um escambo, e eles tinham fórmulas reais de quantificar essa troca. Então, por exemplo, 3 gramas valiam X de ouro, 4 quilos de ouro valia tanto de grãos. Então eles conseguiam quantificar e traçar uma equação muito bem definida para fazer a troca. Além disso, o que favoreceu muito o comércio deles foi que eles tinham rotas e distribuíam muito bem os seus produtos, sua alimentação e a mão de obra que eles tinham. Então, as vias com que eles faziam as trocas e desenvolviam o seu império eram muito bem desenvolvidas. Eles, além de ser muito bom comerciante, eles cultivavam muito bem. Eles cultivavam mais ou menos cerca de 700 espécies de vegetais, sendo elas algumas medicinais e algumas para alimento. Eles também utilizavam os vegetais para fazer pigmentação de roupa e para pintura de parede e outras coisas. Eles eram extremamente religiosos. Na verdade, os 3 povos eram extremamente religiosos. Mas os incas, eles cultuavam o sol e a lua como base da cultura deles. Além disso, esses 3 povos e mais muitos outros povos que a gente não vai ter tempo para explanar aqui, eles tinham um conceito de que o sacrifício humano elevava a condição da sociedade. Então, se não está chovendo, vamos pegar um aí e cortar a cabeça que vai dar jeito. Era um conceito de crença deles, que viam a ponto de que quando eles conseguiam vencer um guerreiro, eles bebiam do sangue do guerreiro para conseguir a força daquele guerreiro. E levar um pedaço do braço daquele guerreiro era um troféu. Comer aquele guerreiro na casa dele era um conceito que eles detinham. Pode ser estranho hoje, mas não só o pré-colombiano, mas os anglo-saxônicos faziam isso da mesma maneira, que é um instinto primitivo de subjugar ou tomar a força do guerreiro. Isso definiu todos esses povos como povos propriamente ditos guerreiros. Eles eram povos que acreditavam na força da guerra e da luta, e que os deuses ajudavam eles a evoluir na guerra. Pode passar. Aqui, ó, a gente tem uma imagem de Machu Picchu. Então, no alto de uma montanha, muito alta, eles construíram uma cidade gigante, com diversas trilhas, que faziam escoar não só comida, como mensagem. Eles tinham muitas mensagens que eles levavam entre as outras cidades e estados, que faziam com que o império deles se tornasse uma coisa única. Pode passar, Bruno. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante da arquitetura e do desenvolvimento deles, que
as fendas dela quase não entra uma gilete ali dentro. Então, a precisão do corte que eles conseguiam fazer com uma pedra, e a gente até hoje não sabe que técnica que eles utilizavam. Sendo que hoje, para a gente fazer um corte desse, é muito difícil. Pode passar. Essa é uma peça que é a pedra do sol. Ela representava o Deus Sol no meio dele. E a língua dele era uma faca de sacrifício. Eu não sei explicar muito ao certo porque eu estudei pouco, mas eu entendo que os anéis representavam os dias e as semanas e os anos da cultura asteca, na verdade, isso daí. Pode passar. Agora a gente vai ver um mix de imagem de todos os povos pré-colombianos, tá? Essa é uma escultura feita em pedra, que eles desenvolviam e pintavam ela com ouro derretido. Então isso mostra o quão desenvolvidos eles eram no desenvolver arte, no pensar na arte, no tentar recriar o belo para eles verem isso. Além de escultura em pedra, eles faziam esculturas em terracota, que é um outro tipo de maneira de fazer uma escultura, uma forma. Essas são duas peças que mostram como eles eram artistas dos metais. A primeira é uma faca ritualística que a nossa amiga Vande vai dar uma volta aqui. Tem que quebrar o gelo, pelo amor de Deus. E aqui, essa parte aqui, ó, servia para levar o cara até Deus. Então ele vinha aqui assim, diga seja pessoa, e já era. Então essa placa é uma placa ritualística do povo asteca. Se vocês quiserem ver, eu vou passar para vocês, tá? Ela é de ouro, por favor. Toma cuidado, que é muito importante. A outra é uma máscara que era utilizada para fazer rituais, que eles acreditavam que o ouro, por ser... Agora sim. Que eles acreditavam que o ouro, por ser da cor do sol, era sagrado, porque o sol era um deus para eles. Essa era uma pintura, Mário, que, semelhante àquela aula que a Suzana deu para a gente, eles escreviam com os hieróglifos deles e com essas pictografias aí, a ascensão do espírito dos líderes deles. Então, essa explica como um Deus está conversando com o outro, e eles estão oferecendo bebidas que eram sagradas para eles. Aqui a gente tem um exemplo da arquitetura deles, que era muito desenvolvida. A primeira é uma pirâmide que era central, que eu não sei qual que é, e a outra era uma série de pirâmides que eles desenvolviam em prol, relacionando essas pirâmides, o funcionamento delas com os astros. Então tinha um porquê da formação deles, de tudo isso aí. Aqui é uma cena de um ritual que eles estão fazendo, um sacrifício. Porém, o que eu quis mostrar aqui, com essa imagem, é que eles também tinham desenvolvido tecelagem. Eles tinham roupas e desenvolviam muitos panos e outras coisas. Uma coisa bem interessante é que para os povos pré-colombianos, o cacau era um fruto sagrado. E Cristóvão Colombo, quando chegou, conheceu o chocolate como a bebida dos deuses, na verdade. Eles misturavam uma mistura de cacau, baunilha e pimenta e falavam que aquilo era afrodisíaco e que diminuía o cansaço corporal e tudo mais. Deixa eu falar do chocolate aqui. Pode falar do chocolate. No final da aula, eu vou dar chocolate para vocês. Porque vocês têm que sentir. Mas olha só, é só para combater o cansaço, tá? Não é afrodisíaco agora não. Engorda. Esse é o milho. Tem que ser. Aqui a gente tem o símbolo que representava o cacau para ele, que aparecia diversas vezes em diversas
fazendo uma aula de artes, nosso foco então hoje é arte. Então a gente convidou uma amiga nossa, uma grande escultora, que vai dar as instruções de como a gente fazer esculturas com o sabão. Tá joia? Na sala de aula. Então a gente vai dividir em quantos grupos, Vânia? A gente tem quantos grupos? A gente tem 7 sabões ou sabões? A gente tem 7 pedras aqui para serem esculpidas. Pedras de sabão. E gostaríamos que vocês se dividissem para... E tenha 7 grupos. E tenha 7 grupos. Se organizar. Aqui tem um grupo. Então tá bom. A nossa amiga Paula, ela vai dar a instrução para a gente como a gente pode instruir a gente a fazer essa ideia. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Daqui por diante a gente vai fazer uma atividade. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Agora, gente, o convite foi feito e eu trouxe essa atividade para a gente colocar o conhecimento daqui na sala de aula. Eu tive um trabalho com os rapanus, né, com os moais, e eu achei que era bem peculiar trazer. Por quê? A escultura é uma técnica que a gente conduz até pelo medo de fazer. Mas com o sabão, a gente não tem tanto problema assim, porque é um material bem simples, de fácil acesso. Esse aqui foram os rapanus que as crianças fizeram em sala de aula, tá? Depois vocês vão passar. Mas a questão aqui da arte greco-romana, a gente tentou pegar. A gente viu que tem um trabalho com o ouro, né? A orifício é uma técnica já bem apurada, mas a gente quis trazer justamente a escultura em pedra para primeiro, gente, porque se a gente percebe a dificuldade que é, a gente valoriza quem faz. E nós temos um problema muito grave, que é a questão do patrimônio cultural. Então, se a gente consegue passar para as nossas crianças que aquilo foi bem elaborado, que é trabalhoso, com certeza ela vai começar a valorizar como peça, que vai proteger um tantinho mais, e é essa a nossa preocupação. Não adianta ter todo esse conhecimento se isso já tivesse sido a ruína. Não a ruína do tempo, mas a ruína humana, que é pior ainda. Então, a gente vai... Qual é o processo? Eu queria saber... Falta 7 minutos. Olha só, gente. Talvez a gente não consiga fazer a nossa cultura toda hoje, entendeu? Porém, a nossa amiga vai nos instruir. E se fosse uma aula, a gente conseguiria. Porém, não é uma aula prática com alunos de verdade. É só uma noção de como é escultura, tá bom? A peça é essa, é uma escultura do México, é uma rainha, quer dizer, há controvérsias, porque não se sabe se tinha uma hierarquia nessa época, uma hierarquia tão poderosa assim, porque eles não consideravam realeza, é uma controvérsia histórica. Mas isso aqui seria como se fosse uma rainha, tá? Está denominada como uma rainha. Qual que é a nossa... trazer esse contorno desse corpo para uma proporção do tamanho do sabão. Aí é bem simples. A gente vai pegar esse rostinho, colocar ao lado do sabão e com o palitinho, nós trouxe palitinho de churrasco, que é mais firme que o de dente, nós vamos fazer o contorno no sabão, delimitando a área que eu quero preservar. Aqui eu não quero, eu vou começar a desbastar com pequenos formõezinhos, ou até algumas faquinhas, aquelas faquinhas de espátula, sabe, de passar queijinho? Assim fica mais barato. Se você... Não, essas não, é aquela de passar azezinho. Então, o que eu vou fazer? Num primeiro momento, que eu acredito que seja hoje, nós só vamos desbastar o sabão.
Vocês estão vendo que lá só tem um contorno segmentar. Quando eu desbasto, eu vou desbastar daqui para encontrar aqui. Eu não vou cavando aleatório. Eu tenho que manter essa direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar deste lado, riscar deste, rebater o risco. Aí eu posso até pegar algumas linhas para manter aonde que eu tenho que chegar, para ele não ficar tortinho. E aí eu vou tirando, eu vou desbastando. Desbastei, fiquei só com o perfil, né, que eu tenho. Aí eu vou virar de frente e vou cavar com os detalhes que tem a foto aí que vai distribuir para vocês. Como experiência, e com o pouco tempo que nós temos, eu vou, é só como uma atividade mesmo para... Não, essa mão é uma aberta e vocês vão trabalhando com elas. Aqui, ó. Quem quiser cortar para separar o risco, por favor, vem para essa aqui para nossa colega. Aí, Suzana, agora eu vou mostrar pra você a galera trabalhando, ó. Ó o pessoal trabalhando aí, ó. Olha lá, Cortar a linha, tem que risca no próprio sabão ou você coloca a linha aqui em cima? ó. Coloca a linha aí em cima. Aí tem que cortar a linha. É, se vocês conseguirem riscar no sabão, pode riscar. Olha aqui, ó. Esse aqui é nosso cinegrafista, ó. Trabalhou pra caramba, o Mauro. O pessoal trabalhando, olha só. Olha que trabalheira bonita. Trabalhando e outros olhando. É isso que eu quero pro nariz dele, não dá ainda. Aqui, ó. Opa. Oh, desculpa, é costume meu, cara. Eu não consigo ver uma câmera e não filmar. Ah, esse daqui é o nosso astro do show, Bruno Inca. Graças ao Jones a gente tem um computador. Queria agradecer e deixar registrado isso aqui. Aqui, ó, agora tem o pessoal aqui do fundão. Galera do bem também, ó. Ó, que gente bonita, ó. Ô, gente bonita. Quer ver? Recorte, né? Hã? Não, tá legal. Recorta pra eu ter no vídeo. Ah, nem fiz a unha, que sacanagem. Não, mas seu cabelo tá lindo, cara. Ó, esse aqui é profissional. Esse é profissa. Eu sou assistente do profissional. Nossa, já acabou. Hein? Por quê? Eu sou assistente do profissional, eu Então, só já assisto pode ele montar. trabalhando. Boa. Olha lá a galera trabalhando aqui, olha só a Ju. Olha lá o pessoal.
como você tá gata, cara. Vai ter balada hoje? Peraí, deixa eu tirar o óculos. Ah, deixa eu filmar de novo então. Ó, essa aqui é a mulherada gata da sala, o núcleo Beauty. Beautiful Girls. Aí agora é nós. Agora dá o stop.